Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 25 de abril de 2025, meadozinho de uma sexta-feira. Portanto, estou voltando aqui para compartilhar um vídeo de forma gratuita, um vídeo curto, apenas para não deixar passar em branco e servir de um alerta e orientação jurídica para os seguidores do presente canal. Ato contínuo agradecendo aos novos inscritos, aos mais de 140 mil views em pouco mais de um ano, que fora a data de instituição do presente canal. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo, que consiste em 3D, não à toa, cuja pela plataforma você tem ainda a oportunidade de assistir videoaulas onde eu falo sobre o que vem sendo pacificado pelo Tribunal da Cidadania do STJ acerca das matérias infraconstitucionais federais, sobretudo a excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, novidade em dizer ter a faculdade de errar por último. Notadamente naquelas temáticas sobre direito imobiliário, direito do consumidor, direito previdenciário, não à toa, hoje será objeto desse singelo vídeo, direito previdenciário, direito bancário, por que não dizer direito do consumidor, que está sendo lesado desde idos de 2016 pelo governo, notadamente na pessoa da autarquia federal do INSS, em diversos descontos fraudulentos, descontos indevidos em suas aposentadorias e pensões. E foi exatamente esta a razão pela qual estou voltando aqui para compartilhar o presente título, abre aspas, alertas e orientações jurídicas para os aposentados e pensionistas do INSS, acerca das fraudes no decorrer da pré-semana vem sendo objeto de apuração e investigação pela Polícia Federal, a Corregedoria Geral da União, em face da autarquia federal do INSS, que paga esses aposentados e pensionistas, em razão dos mesmos estarem sendo vitimados, ou seja, com descontos indevidos, ilegais, fraudulentos, na acepção jurídica do termo, segundo a CGU, Corregedoria Geral da União, desde 2016. Não obstante, a mídia está falando aí do período 2019 a 2024. Mas a razão pela qual fui instado ou motivado a falar um pouco acerca de dada temática foi exatamente porque em mais de 15 anos de advocacia, desde o primeiro dia que comecei a advogar, me deparo com esse tipo de conduta, com esse tipo de fraude. Não somente essas agora, né, que são feitas especificamente pelas diversas entidades, no mínimo 11 entidades que foram afastadas, foram objetos não somente de servidores públicos do INSS, como alguns dirigentes de sindicatos, de servidores, e o que me chamaram a atenção ao longo de mais de 15 anos, vem chamando a atenção, notadamente quando eu tomei conhecimento desta matéria, venho denunciando no bojo de todo o processo que atuo, não somente nos processos, como também de forma administrativa no canal administrativo do 135 do INSS. E o fato é que essas práticas odiosas, nocivas, porque não chamar de criminosa, em mais de 15 anos de advocacia, venho observando e venho dentro da mais ampla e restrita legalidade tentando combater os mais diversos tipos de fraude, não somente como este mundo que estamos a observar, de contribuições, né, de sindicato, e o que me chamaram mais atenção é que quando eu vi o primeiro caso concreto de um cliente, me chamaram a atenção que esse sindicato tem como denominação sindicato de servidores públicos, e a maioria dos servidores, dos aposentados e pensionistas do INSS, em que pese, ao revés, não são servidores públicos. Servidores públicos, né, todos sabem que tem um regime diferenciado, um regime próprio de aposentadoria. E aí saltou os olhos, desde então venho fazendo denúncia de forma administrativa nos canais do INSS, nos processos em que atuo. Mas pasmem-se, as fraudes que vêm sendo perpetradas ao longo da história contra aposentados, notadamente os menos abastados, mais simples, às vezes semi-analfabeto e semi-analfabeto, aposentadoria de 1 a 2 salários mínimos no máximo, para não chamar a atenção, vem sendo feita, né, de forma reiterada.
não somente por essas entidades agora que está sendo objeto de dada investigação pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Corregedoria Geral da União, como também diversas outras fraudes bancárias. E não à toa estão sendo alvo dessas apurações, dessas investigações, diversas também operações, né, de crédito, operadores de crédito. E aí, somente para você ter ideia, já peguei diversos processos em que descobri por meio dos extratos, devidos extratos do INSS, que pessoas, não obstante nunca ter feito nenhum empréstimo, e às vezes fazem um, e naquela ocasião os fraudadores colocam 2 ou 3 empréstimos a mais para a pessoa assinar no mesmo dia. 2, 3 empréstimos, 4, a pessoa não recebe nenhum, às vezes recebe um empréstimo de 5 mil, a pessoa recebeu 100, 200 reais. E aí a gente vai para a justiça, quando consegue na tutela, para suspender, os bancos continuam, né? Bancos e os demais operadores financeiros continuam não hesitar tampouco fazendo nenhuma cerimônia em perpetrar mais outro golpe, mais outra fraude processual, ligando diretamente para os aposentados e pensionistas que entraram na justiça, no sentido de oferecer novos empréstimos para fazer com que, no bojo daquele novo empréstimo, ele assine aqueles que foram objeto de fraude, para fraudar o processo também. E isso eu venho denunciando de forma reiterada, de forma demasiada, em todos os processos que vem atuando há mais de 15 anos, não obstante em tese, em que pese, sem nenhum demérito àqueles que pensam sentir o contrário, a maior parte das vezes ser ignorado. Mando também, venho também reiteradamente pedindo para a intimação do Ministério Público do Consumidor para atuar na qualidade de custo legis, ou seja, o Ministério Público não atua só como dono litis, ou seja, o dono da lida, mas também como custo legis da lei, da Constituição, sobretudo quando existe em pauta violação do direito do idoso, violação do direito de deficiente e qualquer outro consumidor. Mas na maioria das vezes é ignorado, sequer o julgador intima o Ministério Público. A gente entra com recurso de segundo grau, pede para intimar, e na maior parte das vezes já é de ofício em apelação civil, ser intimado o Ministério Público para se manifestar sobre o conteúdo de dada apelação civil, e 99,9%, quase 100% das vezes, o Ministério Público se declina no sentido de não ter interesse, nem interesse a ser tutelado, não obstante existir idoso, fraude contra idoso, não obstante existir fraude contra deficiente, não obstante existir fraude contra pessoas menos abastadas, que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso à informação, e muitas vezes acabam até colocando culpa no advogado, no seu advogado, que não consegue às vezes ganhar, e às vezes ganha, e às vezes uma parcialidade de alguns julgadores, revogam tutelas e julgam improcedente um processo que salta aos olhos sem ter nenhum contrato, e faço isso, com base em meras relações, com base em mais de 15 anos que atuo na qualidade de advogado constitucionalista no âmbito do direito público e privado, nas mais diversas e complexas causas. Mutatis mutantes, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E o que você pode, e aqui já respondendo, né, as orientações e alerta de estilo, o governo, depois da deflagração de dada investigação, onde culminou com mais de 1 bilhão de medidas de sequestro dos supostos fraudadores, pois estima-se, segundo a CGU, em uma fraude de mais de 6,3 bilhões que vem sendo perpetrada desde 2016 pelos sindicatos. Isso aqui fica de fora. As fraudes, né, que precisam ser objeto de investigação pelo Ministério Público do Consumidor, notadamente nos processos de empréstimo bancário, de consignados, que são feitos diariamente de forma fraudulentas, e às vezes passa despercebido pela vista da Justiça e pelo Ministério Público. Não obstante, existem denúncias de forma
legítima e legal e jurídica no bojo dos mais diversos e complexos processos que vem atuando em mais de 15 anos. E esta é a razão pela qual chama a atenção do Ministério Público, do consumidor, Ministério Público do idoso, Ministério Público da cidadania, que todos devem ser, com todas as vendas de estilo, vendas e respeito de estilo, para passar a atuar com mais altivez em sede não somente dos processos de primeiro grau, como também em sede de recurso de segundo grau, notadamente as apelações, onde a maioria, quase 100% do recurso de apelação, o Ministério Público é intimado, e também quase 100% das vezes se declina e não tem interesse. Não obstante, né, existe advogado como este que está a vos falar, que está denunciando diversas fraudes, não somente como estas, como fraude processual, fraude até em custas processuais envolvendo bancos. E o Ministério Público precisa estar muito atento e rever o papel constitucional do artigo 129 da Constituição Federal, que coloca o Ministério Público como o fiscal da lei, fiscal da Constituição e da ordem interna. Quando fala ordem interna, inclui tudo isso. E quando a gente coloca direito de aposentados, direito de pessoas menos abastadas, direito de idoso, direito de deficiente, se isso não for matéria objeto de tutela, não sei o que mais é não. Mas afinal, o que você pode fazer a partir de agora, não obstante o governo está anunciando desde ontem que os descontos que ter suspendido em todo o Brasil, todos esses descontos, e aí mostrando o domínio do fato, né, que o INSS tem, notadamente do governo federal, em ter evitado, em ter acautelado, e é outra também temática que vem há mais de 15 anos batendo na tecla no Poder Judiciário, para responsabilizar, notadamente no âmbito da Justiça Federal, a autarquia federal do INSS que vem sendo omissa há Luiz. Pois é ela que tem o domínio do fato de fazer determinado desconto, que não obstante fraudulento, mas se ela tivesse a devida cuidado jurídica e tivesse o devido esmero com o direito de seus contribuintes, com o direito dos jurisdicionados, com o direito dos administrados, ao revés, evitaria diversas fraudes como esta que estamos a revelar, como esta que estamos a deliberar, no sentido de ligar para quando chegar determinado contrato lá, para descontar determinado empréstimo ou determinada contribuição, como é essas que estão sendo objeto agora dessa investigação, ligar ou mandar enviar uma carta para cada... Existir uma equipe multidisciplinar especificamente para essa finalidade, para consultar o aposentado, o pensionista, se ele realmente fez aquele empréstimo antes de começar a descontar. Isso aí seria uma medida que era para ter sido, eu venho rebatendo de forma reiterada, de forma pedagógica, há mais de 15 anos, e sendo literalmente ignorado. E é por isso que eu sempre digo que a maior inimiga da verdade não é a mentira, e sim a enganação. E a melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que faz as maiores correntes dominantes sob a perspectiva democrática, jurídica e ideológica. Mas, afinal, qual a alerta e a orientação que dou para todas as pessoas aposentadas e pensionistas que foram objeto de desconto devido? Primeira coisa, primeira orientação é que marque um agendamento ao INSS para, se você não conseguir, que fatalmente você não vai conseguir no meu INSS, que é meio complexo para você pegar esses extratos desde de 2016 para cá. Não obstante a mídia está anunciando 2019 e 2024, mas também agora, até ontem, o governo anunciou somente suspensão ontem. Então a primeira orientação jurídica é que solicite um extrato desse período de 2016 até hoje, 2016 a 2025. Outra medida é que você entre no meu INSS com a sua senha, não forneça a sua senha para ninguém. E se você tiver dificuldade de fazer essa consulta, veja uma pessoa de confiança, filho, um filho de confiança, um parente de confiança, um amigo de confiança, ou se puder, um advogado de confiança também, para tentar pegar esse extrato, para analisar um a um, para ver a partir de quando você começou
ter esse desconto, pois no mínimo você terá o direito à repetição do indébito se for na justiça. Aí o governo está estudando aí de como devolver. Esse mês ele reteve todo mundo e não vai repassar para o sindicato, e no próximo mês, esse mês que eles estão retendo, vai devolver, está prometendo devolver no próximo de pagamento de maio, que fatalmente deve sair em junho, no final de junho para o início de junho. E outra medida que merece destaque, que deixo também aqui, é que você existe lá no meu INSS, você tem que ter uma senha GOV específica e não dou essa sua senha para ninguém pegar seus dados e tentar fazer empréstimo fraudulento, porque existem diversas pessoas aí, funcionários de banco, de operador, de financeiras, e agora também com essa aí, servidores do INSS e demais pessoas que trabalham com esse tipo de operação, que diariamente não fazem a menor cerimônia, tampouco hesitam em perpetrar diversos nocivos descontos em face de aposentado e pensionista sem nenhuma anuência, sem nenhuma autorização formal. E pior ainda, a maioria das vezes nenhum deles são servidores públicos, cujos servidores públicos, em que pese, se não for regido pela CLT, eles têm o seu regime próprio de aposentadoria. Vejo, portanto, que cautela nunca é demais. E desses mais de 15 anos de advocacia, isso aqui eu venho me deparando e venho denunciando. E agora reenfatizo as inteiras para o Ministério Público, né, atuar junto diante desse processo de revisão de contratos, onde os advogados estão ali, pedir também, enfocar na questão das perícias, enfocar nas questões que envolvem idosos, deficientes, atuar de forma mais incisiva. E aí, a primeira solução é o quê? Esperar aí a medida, né, que o governo está prometendo devolver, esperar pelo menos aí, eu oriento no sentido de pelo menos esperar 2 ou 3 ou 4 meses para ver aí como é que o governo irá se manifestar acerca de dada devolução. Nada impede também que já protocolem de forma administrativa no 135 do INSS um pedido para restituição, para ficar também e gerar um processo administrativo, pois se você precisar acionar a justiça com eventual advogado ou não, dependendo do contexto, pode ser até 100, mas aconselho com advogado, porque se o cartório vende fé pública, o advogado vende segurança jurídica. Você vai precisar, para não carecer de interesse de agir, do devido processo administrativo. Se passar 90 dias e o governo até lá não ter ainda devolvido, você deve, aí você, a partir de 90 dias, existe um acordo firmado entre o Supremo Tribunal Federal e a AGU, que dependendo se o INSS não aprecia um processo dentro de 90 dias, existem vários outros prazos, mas em média 90 dias já legitima a pretensão, já gera a pretensão de você entrar na justiça. Mas alerto também como medida imediata você solicitar o seu extrato desse período de 2016 a 2024, até hoje, 2025. Pois esse aí é carruagem de fogo, é um documento fundamental para nós, advogados, podermos analisar o que é desconto devido ou indevido. Dito isto, finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que se o cartório vende fé pública, o advogado vende segurança jurídica. E nunca peque em economizar para fazer no mínimo uma consulta a um advogado sério, um advogado probo, pois às vezes você, dependendo do contexto, eu recomendo muitas vezes que não vale a pena, por exemplo, dependendo do valor que você tem a receber, se for irrisório, é por isso que eu digo que, por segurança jurídica, o primeiro documento que você deve pegar é o extrato de todas as suas, do seu desconto, o extrato desde o seu pagamento desde 2016, já que a CGU, né? A CGU está colocando aqui 2016, talvez seja pela prescrição quinquenal, né? Aí ela botou, já calculou 2019 a 2024,
que é o período que não está prescrito. Mas quando se trata de fraude, eu alerto aqui que se foi fraude, ela não prescreve. Não existe prescrição para fraude. Então solicite o extrato desde 2016. Outra medida de estilo é que desde já você pode entrar com a sua senha aí do Gov, no meu INSS, com uma pessoa de confiança, um parente seu que sabe, tem domínio de internet, e lá tem um ícone, independentemente do governo diz que suspendeu, mas por medida de segurança, né? Você, para ficar mais seguro ainda, você lá tem uma opção lá lá no seu INSS, lá quando você entrar, vai ter duas opções. Um para você escolher lá aquele sindicato, né, que são credenciados lá para você cancelar. E o outro para você bloquear para não acontecer mais. Isso aí só é a medida administrativa que eu recomendo. Procure alguém aí que tem domínio na internet e lá ele vai saber como cancelar, por exemplo, serviço, como cancelar, por exemplo, eventual desconto de contribuição e até mesmo bloquear para não ser feito nenhum outro. Razão pela